A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Ordem dos Psicólogos lançaram um manual com informações e orientações sobre a saúde psicológica para apoio aos bombeiros. Está connosco nesta edição da Manhã Informativa Tiago Pereira, membro da direção da Ordem dos Psicólogos. Bom dia. Obrigada por se juntar a nós e, obviamente, que de alguma forma estamos a falar de um manual de apoio a estes profissionais que durante estes últimos meses estiveram na linha da frente de combate à Covid-19 e isso provavelmente provocou momentos de alguma tensão e stress e por isso mesmo também serve este manual. Sim, muito bom dia. Antes de mais, queria saudar o Porto Canal por dar esta oportunidade de, enquanto sociedade, nós também procurarmos dar algum contributo de cuidado a quem, num momento tão difícil que nós vivemos, cuidou das pessoas, cuidou das comunidades, cuidou também da sociedade. E a verdade é que nós ainda vivemos um período difícil. Ainda ontem a OMS falava, a Organização Mundial de Saúde falava da forma como a pandemia tem evoluído e do impacto que ela ainda tem, e temos de ter bastante presente que as suas consequências são prolongadas no tempo, e são mais prolongadas no tempo para diversos profissionais que tiveram muito relacionados com estas situações e tiveram a vivê-las de muito perto, e as bombeiras e os bombeiros portugueses são um desses profissionais que vivenciaram e que tiveram nesta sua resposta excepcional à pandemia também um contacto muito forte com aquilo que são situações de luto, situações de perda, maiores situações de ansiedade e de stress, também períodos de isolamento e quarentenas, e isso provocou impactos na sua saúde psicológica e no bem-estar, que são importantes que sejam observados nesta fase e para o futuro nesta perspectiva de cuidado. E é essa a lógica deste documento e de um trabalho numa tentativa de promoção do autocuidado, da resiliência e do bem-estar, que é desenvolvido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses com a colaboração muito importante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que fez este acompanhamento destes profissionais ao longo deste período. E estamos a falar de que tipo de informações e orientações que estão presentes neste manual? Bom, estamos a falar desde logo de observarmos que as bombeiras e os bombeiros portugueses têm uma diversidade muito grande, até pelo tipo de vínculo que têm. Muitas pessoas, nós sabemos, são voluntárias e, portanto, há uma diversidade muito grande e estão expostas a um contexto de incerteza muito significativo. Nós sabemos que esta conjugação entre diversidade e incerteza, aliás, a pandemia demonstrou-nos isto, traz dificuldades e desafios muito importantes. E, desde logo, o manual pretende que as pessoas possam refletir sobre as dimensões do autocuidado, ou seja, o que é que nós podemos fazer para, de certa forma, estarmos mais preparados para reduzir os impactos que estas situações têm naquilo que é o nosso papel e na nossa intervenção, naquilo que é no nosso bem-estar e naquilo que é a nossa vida profissional, mas também pessoal, naquilo que está à nossa volta. E, portanto, desse ponto de vista, observando as coisas que mudaram com a pandemia, nomeadamente as bombeiras e os bombeiros tiveram novos equipamentos de proteção individual que, por vezes, trouxeram muitas dificuldades na sua gestão e na sua utilização, alterações nas suas rotinas, nos protocolos de atuação, enfim, uma exposição a situações de stress e de ansiedade novas, que deve fazer com que as pessoas aceitem e reconheçam que estas dificuldades podem trazer desafios e, portanto, que atendam à sua conciliação numas dimensões da vida pessoal com a vida profissional, que reforcem a dimensão de propósito e de significado deste trabalho, que é altamente protetor para aquilo que é uma dimensão, mas também, de certa forma, possam partilhar e celebrar aquilo que de bom tem acontecido, mas, em todo caso, estar previsto e proposto que possam recorrer à ajuda profissional quando disso têm necessidade. O manual toca ainda componentes da forma como as bombeiras e os bombeiros se podem organizar para ajudar outras bombeiras e outros bombeiros, estando disponíveis, abertos, a escutar ativamente e a trabalhar em conjunto, também como a forma como as organizações, as próprias organizações e as associações humanitárias e outras podem, junto das bombeiras e dos bombeiros, protegê-los nesse ponto de vista e, finalmente, o trabalho que pode ser feito com as famílias e com as pessoas que estão à volta destes profissionais e destes profissionais para o cuidado deles. Isso aplica-se não só num contexto de pandemia, mas noutras situações. Eu diria que essa também é uma chave muito importante deste documento,
não apenas noutras situações. Aliás, eu acho que devemos ter isto bem presente. Terminou agora um ano, os primeiros 9 meses do ano, e houve mais de 7 mil incêndios em Portugal, e ainda assim foi o melhor ano desde 2011. E, portanto, desde um ano que começou com as imagens que nós vimos do trabalho das bombeiras e dos bombeiros portugueses e das equipas de emergência no geral relativamente à pandemia, até este tipo de situações, há todo um acompanhamento muito desafiante, e que tem uma incerteza muito grande. Nos tempos de espera, isto é muito discutido, na forma em como se relaciona o tempo de tédio com o tempo de resposta à emergência. A bombeira ou o bombeiro nunca sabe qual é que é a emergência que vem em seguida, e esta incerteza é também ela causadora deste tipo de desafios, para mais quando, enfim, a região norte é muito pródiga nesta componente. Muitas vezes os bombeiros são muito próximos das comunidades e, portanto, encontram muitas vezes e confrontam-se muitas vezes com situações que lhes são muito próximas e muito simbólicas, e isso traz dificuldades ainda mais acrescidas. Em todo caso, o manual, de facto, excede a dimensão da Covid e toca outras matérias relativamente ao autocuidado, e excede inclusivamente a dimensão das bombeiras e dos bombeiros portugueses, porque na verdade a grande parte do que é discutido é aplicável àquilo que são equipas de emergência no geral, que respondem a este tipo de situações, nomeadamente aquilo que também são os pedidos de ajuda, porque não remete apenas para aquilo que são as equipas psicossociais de apoio às bombeiras e os bombeiros, criadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que dão um contributo muito forte, mas reforça também aquilo que são outros recursos públicos que existem, nomeadamente o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha do SNS 24, que foi criado e que está 24 horas por dia e 7 dias por semana disponível, e que pode ser um contributo importante nas dimensões mais da regulação emocional em determinadas situações, mas também portais de literacia e de autocuidado, como por exemplo o portal Eu Sinto-me, que é um contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses para basicamente um conjunto de documentos baseados em evidência científica que tratam a dimensão da literacia, e nós sabemos o quão ela é importante numa perspectiva de cuidarmos de nós, de cuidarmos dos outros, mas também de identificarmos, quando estamos a vivenciar situações que nos colocam desafios que impactam a nossa vida, a dimensão de procurarmos ajuda. Portanto, esta dimensão da literacia, de nos reconhecermos, de aceitarmos que podemos ter um problema e de, com isso, procurar ajuda, seja junto, enfim, nós próprios, de alterar as nossas rotinas, junto de pessoas próximas, amigas, familiares, ou junto de profissionais, é muito relevante nesse princípio. E nós estamos a falar aqui no caso particular dos bombeiros, e voltando aqui a puxar a pandemia para a conversa, sabemos que a Covid-19 deixou marcas profundas na sociedade em geral. Ainda ontem a Unicef alertava para o caso das crianças e dos jovens que vão ter, de alguma forma, problemas do ponto de vista da saúde mental, graves e também duradouros. Há ainda um longo caminho a trilhar neste sentido? Beatriz, eu creio que todos sabemos. Aliás, provavelmente se a Beatriz olhar à sua volta, encontrará pessoas, como eu encontro, das nossas relações próximas, que sofreram bastante com este período, ainda estão a sofrer com este período, e que nós sabemos que ainda sofrerão com este período. Aliás, é importante termos sempre presente que o próprio tempo da pandemia, que está hoje mais controlada em Portugal, felizmente também, porque houve um movimento da sociedade para responder aos processos de imunização e de vacinação, portanto também há algum comportamento pró-social, mas que não termina. E o tempo, enfim, da saúde, permita-me, mais sanitária, é um tempo distinto daquilo que é o resultante da crise socioeconómica e daquilo que é o sofrimento psicológico que algumas pessoas vão ter e ainda vão continuar a ter. De facto, esse estudo da Unicef essa indicação da Unicef é um bom exemplo, mas eu creio que a situação das bombeiras e dos bombeiros que estamos aqui a tratar é um bom retrato daquilo que nós todos e todas, enquanto sociedade, devemos fazer, que é, primeiro e desde logo, preparar as crises antes das próprias crises, e, portanto, há um trabalho de desenvolvimento de algumas competências, de resiliência pessoal e societal para crise e para desafios que deve ser feito, e ele pode ser feito junto das crianças e dos jovens. E depois ter respostas próximas e contingentes, ou seja, há pessoas, e não tem que ver com nenhuma dimensão de serem mais fracas do que outras pessoas, tem que ver com sobrecarga, que estão expostas a uma sobrecarga de exigências e que precisam de uma ajuda próxima
em determinadas situações, e se ela for contingente, ela vai tendencialmente ser bem sucedida e vai ajudar a pessoa a adaptar-se e a ultrapassar o problema sem vir a desenvolver problemas no futuro. E é um pouco isto que nós temos que fazer. Enquanto sociedade, devemos neste momento investir e priorizar a resposta a pessoas e a situações que necessitam de, às vezes, pequenos apoios, mas que, se forem dados no momento certo e da forma correta, podem ser altamente protetores daquilo que é o futuro e promotores de bem-estar e de resiliência para o futuro. E, portanto, nesta fase, de facto, era o que deveríamos estar a fazer e fazer mais e mais, priorizando, dando resposta a quem dela neste momento necessita. E fazendo assim toda a diferença, Tiago Pereira, agradeço-lhe a presença na Manhã Informativa. Até à próxima. Eu agradeço muito. Muito obrigado.